Na aula de hoje vamos falar sobre semelhança de triângulos e relações métricas em triângulos retângulos. Vamos enunciar os casos de semelhança de triângulos e usar essas semelhanças para provar as relações métricas do triângulo retângulo. Uma delas, é o teorema de Pitágoras. Semelhança de triângulos. A definição, primeiro, do que é segmento proporcionais e depois do que é triângulos semelhantes. Definição. Então, dois segmentos são proporcionais a dois outros segmentos se a razão dos dois primeiros é igual à razão dos outros dois. Então, o que é ser dois segmentos proporcionais a outros dois? Por exemplo, os segmentos AB e CD são proporcionais à linha B' e C' D', se AB sobre CD é igual a linha B' sobre C' D', nessa ordem de igualdade. Claro que também eu posso escrever como a igualdade, da mesma forma, se eu faço aqui em termos de o comprimento, né? Se AB sobre a linha B' é igual a CD, não é isso? Essa igualdade em amarela implica que também essa igualdade aqui de vermelho, C', D'. Então, se vale uma dessas igualdades, que são equivalentes, né? Então a gente diz que esses segmentos, o segmento AB e CD, são proporcionais ao segmento A', B' e C' D'. Agora, podemos ver a definição de que é semelhança. Então, dois triângulos são semelhantes se podemos estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de modo que ângulos correspondentes são congruentes e lados correspondentes são proporcionais. Aqui é diferente a definição do que é ser triângulos congruentes, porque triângulos congruentes, aqui nessa palavra proporcionais, teríamos congruentes também. Mas, então, aqui é a definição do que é dois triângulos ser semelhantes. Então, os lados são proporcionais. Da definição que acabamos de ver, né, que é segmentos proporcionais. Então, temos uma correspondência entre os vértices de modo que ângulos sejam congruentes e lados sejam proporcionais. Temos aqui um desenho. A notação, usamos esse símbolo, né, til, e escrevemos desse modo. AB, coloco esse símbolo til, ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Então, temos aqui na figura e também aqui entre parênteses a definição do que é ser semelhante. Então, tem também aqui três igualdades de ângulos, três congruências de ângulos e aqui as proporcionalidades dos segmentos. A linha, então, a linha, e igual a B sobre B', igual a C sobre C'. E aqui a correspondência é a que leva B em B', a que leva o vértice A no vértice A', e o que leva o vértice C no vértice C'. Então, nesse caso, o número, né, que é esse número aqui que está na definição de congruência, A sobre a linha, B sobre a linha e C sobre C', é chamado razão de semelhança ou constante de proporcionalidade. Agora, vamos a alguns resultados sobre semelhança. Não precisamos de todas essas igualdades, essas três congruências de triângulos, mas essas duas igualdades para garantir que dois triângulos sejam semelhantes. Então, o primeiro é o teorema fundamental, que diz que se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então, temos aqui a nossa figura.
ela intercepta, temos aqui a reta DE, ela intercepta, é paralela a um dos lados, ela é paralela a BC, e intercepta os outros dois em pontos distintos. Não é isso? Então, aqui esse triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. ABC. Aqui, do mesmo modo que quando a gente escreve congruência, quando a gente usa o símbolo de semelhança, com essa ordem dos vértices, já está implícito que a correspondência leva o vértice A no vértice A e leva o vértice D no vértice B, e a correspondência leva o vértice E no vértice C, certo? E quando a gente escreve, então, diz que eles são semelhantes e que essa é a correspondência de semelhança. Então, temos aqui o teorema fundamental, vamos aos casos de congruência. Casos de congruência diz que temos 3 casos de semelhança. Então, o caso de semelhança, da mesma forma que os casos de congruência, estabelece condições mínimas para que 2 triângulos sejam semelhantes. Aqui é semelhantes e não congruentes. Bom, quais são essas condições? A primeira, que é o primeiro caso de semelhança, ele é o caso ângulo-ângulo. Se eu tenho 2 triângulos e 2 ângulos iguais, então eles são congruentes. Tenho aqui 2 triângulos e tenho aqui indicando na figura que o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo B'. E o ângulo A, aqui também só tem um traço no A, e aqui no A' também só tem um traço na figura, então quer dizer que o ângulo A e o ângulo A' são congruentes. Então, se eu tenho igualdade de 2 ângulos, já posso garantir que eles são semelhantes. O segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. Lembrando que é diferente dos casos de congruência, porque lá, quando escrevíamos dessa forma, dizia que o lado era congruente. Aqui quer dizer que, quando eu tenho essa letra L, quer dizer que os lados são proporcionais. Isso, que agora estamos falando de semelhança. Então, se eu tenho 2 triângulos que possuem 2 lados proporcionais e o ângulo entre esses lados congruentes, então temos triângulos semelhantes. Na nossa figura temos o lado C e o lado B, aqui proporcionais a C' e B', e o ângulo entre eles, que é o ângulo A e o ângulo A', tem a mesma medida. Então, já podemos garantir que vale as outras igualdades da semelhança de triângulos. O terceiro e último caso é o caso lado, 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 que diz que se eu tenho 3 lados proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Ou seja, se eu tenho um triângulo ABC e a linha B', C', e vale esta igualdade, melhor, essas 2 igualdades, então já consigo garantir que eles são semelhantes. Bom, aqui uma coisa a enfatizar é que, como estava escrito aqui no início, esses casos são teoremas e, da mesma forma, podem ser provados, apenas não provamos na nossa aula. Então, temos esses 3 resultados. Aqui uma comparação entre o que é semelhante e o que é ser congruência. Então, semelhante está relacionado, aqui numa definição mais popular, a um triângulo ser a redução ou a ampliação do outro. Então, tem a figura, eu ampliei, ou fiz uma reflexão, etc. Não é isso? Ele é semelhante. E temos aqui 3 casos de semelhança. Aqui, casos de semelhança, onde tem L, quer dizer que os segmentos são proporcionais e não congruentes. Agora, já no caso de congruência, que a gente já viu nas aulas anteriores, eu tenho 5 casos
E aqui, quando tem a letra L, quer dizer que os segmentos são congruentes. Isso. Então, dois segmentos congruentes, dois ângulos congruentes e dois triângulos congruentes, significa que eles podem ser superpostos por meio de um deslocamento conveniente. Então, se eu faço uma rotação, uma translação, uma reflexão, consigo colocar eles na mesma, né, um superposto do outro. Não amplia e nem diminui o tamanho do triângulo, tem que ser o mesmo tamanho. Então, isso é congruência. Então, é bom diferenciar bem do que é congruência de semelhança e lembrar dos casos de semelhanças e congruências. E agora vamos às relações métricas, que vamos usar, né, os casos de semelhança para obtê-las. Antes, um lembrete é que esse conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo está na aula 10 do CEDERJ, tem também na aula anterior da nossa apostila do CEDERJ, a parte de semelhança, então todo esse conteúdo está lá. Vejam lá também exercícios e releiam um pouco lá de algum detalhe que vão ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo. Então, na aula anterior, a gente viu o que é que por um plano, na geometria plana, dado uma reta e um ponto, uma reta R e um ponto A, existe uma única reta S perpendicular, isto é, perpendicular, né, que forma um ângulo de 90 graus, passando por A. Então, tenho aqui na figura a reta R, aqui a reta R, aqui na horizontal, e tenho o ponto A, fora da reta. Então, existe aqui uma única reta, cujo ângulo entre essas duas retas é 90 graus. E o ponto de interseção, o P da perpendicular baixado de A até da R, é chamado projeção de A sobre R. Projeção de A sobre R. Sobre a reta R. Bom, então, tem um ponto, tem uma perpendicular, isso. Vamos usar essa perpendicular para falarmos do triângulo retângulo. Antes, uma observação também que vimos na aula anterior, da proposição 3, é que o lado maior se opõe ao maior ângulo. Não é isso? Então, aqui na nossa figura embaixo, temos que o maior lado do triângulo aqui da figura, naquele caso do slide anterior, é o ângulo de 90 graus, não é isso? Porque a soma tem que dar menos que 180. A gente vai ver futuramente que a soma vai dar exatamente 180 graus. Bom, e então, como o maior lado se opõe ao maior ângulo, então AQ é o maior lado, ou seja, em particular, AQ é maior que PQ. Então, AQ é menor que, ou melhor, AQ é maior que PQ, melhor que AP, melhor. AQ é maior que PQ, que é a vertical, não é isso? Então, se o AQ é maior, temos essa desigualdade aqui na terceira linha, e por isso, AP é chamada a distância do ponto A até a reta R. E a projeção ortogonal de um segmento sobre a reta é o conjunto das projeções dos segmentos. Então, o ponto P é a projeção do ponto A sobre a reta, e se eu tenho um segmento, a projeção de cada ponto desse segmento é a projeção do segmento. Bom, então agora passamos a falar o que é altura. Lembrar, a gente também já disse o que é altura, né? A altura é o segmento perpendicular à reta suporte do lado oposto. Então, aqui no nosso desenho, a reta que suporte do lado oposto é a reta que contém o lado oposto. Aqui na nossa figura, aqui marcando de azul essa reta. Então, a altura vai do vértice até a reta que suporta o lado oposto. Então, essa linha tracejada aqui é a altura do nosso triângulo. Não é isso? Bom, e agora, falando do triângulo retângulo, vamos usar esses elementos que acabamos de definir, que é
Então, do triângulo retângulo, temos a altura, que acabamos de falar no slide anterior, não é isso? E temos a hipotenusa, BC, aqui na nossa figura, ela é oposto ao ângulo reto, o ângulo reto aqui é o vértice A, isso? Então, é por isso que ela é chamada de hipotenusa. E os lados que não são opostos ao ângulo reto são chamados catetos. Bom, tem esse lado aqui, de B até H, e de H até C, são chamados projeções dos catetos AB e AC. Na verdade, a gente viu a definição de projeção no slide anterior, né? Então, eles são as projeções. Agora, as relações métricas no triângulo retângulo. Temos aqui as 6 relações e vamos provar elas. A primeira, aqui chamamos de N, esse pedaço, e de M, esse outro pedaço do mesmo lado, que é de tamanho A. Então, já temos a primeira, né, que M mais N é igual a A. Agora, vamos às outras. Aqui tem o mesmo, embaixo tem o mesmo triângulo da figura anterior, mesmo triângulo está na apostila do CEDEJ, a demonstração está feita desse modo lá, é a demonstração das relações métricas. Aqui eu peguei o triângulo ACH, girei ele e fiz uma reflexão. Então, lembrando na figura original, onde estava ACH. Certo? Então, peguei ele, rotacionei e observamos que, antes, só aqui uma observação na nossa figura, se, por exemplo, esse ângulo aqui com 2 tracinhos, se ele mede X, e esse triângulo com um tracinho mede Y, não é isso? Então, aqui, olhando essa parte aqui que eu circulei, eu vou ter, deixa eu chamar isso aqui de Z. Usando, né, vamos ver mais à frente, que X, a soma dos ângulos é 180, então eu vou ter X mais Y é 180 graus. Ou melhor, X mais Y é 90, né, porque aqui já tem o vértice, que é o ângulo reto, então X mais Y vai dar 90 graus. Por outro lado, essa parte que eu acabei de circular, eu vou ter Y mais Z igual a 90, Y mais Z igual a 90 graus. Então, dessas duas igualdades, eu vou ter que Z é igual a X. Certo? Então, esse lado aqui que eu marquei de Z, na verdade, ele é o lado X. Então, aqui é X. Por isso que aqui tem dois esquinhos, aqui também é 2 esquinhos, é a mesma medida. E da mesma forma que X, mas esse lado aqui do vértice C tem que dar 90, então eu vou chegar aqui, esse lado aqui do vértice C também tem que medir Y. Certo? Então, por isso que ele também tem um risquinho. Então, compreendida por que esses ângulos são iguais. Aqui onde tem 2 tracinhos é igual ao lado que tem 2 tracinhos. É igual ao ângulo que tem 2 tracinhos. Então, fiz a figura. Pela figura temos que o triângulo AHC, ele é semelhante a BAC. Então, AHC, comecei de baixo, né? BAC, nessa ordem. E, então, se vale a igualdade entre os lados, ou seja, A sobre B, então aqui tem o A, aqui é o B, porque eu peguei a figura original e rotacionei e fiz uma reflexão nela, nesses aplicativos de manipular a figura. Então, A sobre B é igual. Agora, o outro lado, B sobre M. B sobre M. E a outra igualdade é C sobre H. Então, é C
sobre H. Que é, se eles são semelhantes, né? Os lados são proporcionais. Então, dessa primeira igualdade, eu tenho que B ao quadrado é igual a N. E da segunda igualdade, eu tenho que B vezes C... melhor, usando esse aqui. B vezes C é igual a A vezes H. Então, já provei a relação métrica número 2 e a número 3. Vamos às outras. Agora, eu fiz aqui, eu peguei o triângulo BHA. Então, aqui é BHA. Fiz a mesma coisa. Eu fiz uma rotação e uma reflexão. Então, eles aqui, os ângulos são... eu tenho este ângulo, né, isso, igual a este. Tenho esse ângulo, o vértice A. Também aqui tem o vértice A, né, isso. E aqui o lado, o ângulo reto, né, isso. Então, pelo caso ângulo-ângulo, esses triângulos são semelhantes. Aqui, ângulo-ângulo. Então, eu tenho essa semelhança de triângulos, uso a igualdade que diz que os lados são proporcionais. Então, A sobre C, aqui na nossa igualdade, é igual a C sobre N. Aqui o N está virado, né, porque eu fiz uma reflexão nessa figura. E é igual a B sobre H. Então, vamos aqui na nossa figura marcar. É o lado correspondente, B sobre H. O H que eu não deixei na figura, né, que eu cortei um pedaço da figura fora. Então, B sobre H. Temos essa igualdade. E dessa igualdade temos que, dessas duas igualdades, temos que C ao quadrado é igual a A vezes N. Já temos a igualdade 4 das relações métricas. Somando 2 e 4, 2 diz o quê? B ao quadrado é igual a AM. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser AM mais AM. Então, que é AM mais N. M mais N é igual a A, pela igualdade 1. Então, B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais... Não, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado, que é a relação 5, né, que é o teorema de Pitágoras. Então, provamos todas as relações métricas, vimos o que é semelhança, isso, e a biografia da nossa aula, e bons estudos.